Feliz sábado, irmãos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, que a graça do Senhor Jesus esteja com você, Espírito Santo. Hoje, antes de entrarmos aqui no estudo da Bíblia, eu queria compartilhar com você aqui 4 informações. A primeira delas, logo após o culto, as pessoas que fazem parte da comissão da igreja, eu gostaria que ficassem alguns minutos para que a gente tenha uma conversa, uma pequena reunião. Teremos só 2 breves assuntos na pauta e eu peço aí a sua colaboração, tá bom? Então, depois do culto, aqueles que fazem parte da comissão. Outra coisa, a respeito, nós estamos aí no final de ano e você sabe, a igreja tem sempre um trabalho que é voltado na coleta de doações para ajudar as pessoas necessitadas. Final de ano é sempre uma oportunidade para a gente fazer isso também. Não apenas no final do ano, mas no final do ano também. Então eu queria lembrar você que não trouxe ainda, que trouxesse a sua doação. Quando? Pode ser hoje. Às 19 horas nós teremos um programa aqui na igreja, não é? E você é convidado para estar com a gente, um programa de celebração aí de final de ano, e você pode trazer nesse momento então para que depois as equipes possam estar montando as cestas que serão doadas, tá bom? Então você traga o alimento e você pode trazer hoje às 19 horas, e aí você já participa também da programação. E por fim, a última coisa que eu queria dizer aqui para você é desejar a você um bom Natal e uma boa virada de ano, um ano novo maravilhoso. Eu não vou estar saindo de férias, vou estar aí trabalhando, mas não vou estar aqui com vocês, não é? No próximo sábado e no outro. Eu vou estar no dia 8 aqui com vocês novamente. Dia 25 e dia 1º eu vou estar em outras igrejas. Mas queria que você tivesse um Natal abençoado aí com a sua família. Nós devemos lembrar do Natal no verdadeiro sentido dele, né? Não um momento apenas de festas ou almoços, mas um momento da gente refletir a respeito do que Jesus fez por nós e o que nós estamos fazendo ou podemos fazer como forma de gratidão. E o ano novo, queridos, o ano novo eu quero, além de desejar para você um bom momento, eu queria te desejar um ótimo ano novo e eu queria te dar uma dica, um conselho. Aproveite a virada do ano para fazer planos. Aproveite para ter seus objetivos. Que objetivo a gente tem? Então aproveite a virada do ano. Muito se fala sobre isso, né? Mas às vezes a gente faz planos no dia 1º, quando chega no dia 3 a gente já esqueceu, né? Então, mas não deixe que isso aconteça. Faça planos. Olha, você pode fazer planos para a sua vida profissional, você pode fazer planos para a sua vida nos relacionamentos, você pode fazer planos na sua vida acadêmica, nos estudos, mas você principalmente faça planos espirituais. Olhe, né? Reflita o que eu preciso melhorar como cristão. E aí você estabelece algumas metas, né? Eu me lembro que o ano passado eu estabeleci algumas e eu tenho conseguido colocar em prática e tem feito muito bem, né, para a minha vida. Muito bem para a minha vida. Então, assim, coloque também, faça esses planos. Eu já tenho algumas para o próximo ano agora, nessas várias áreas, como eu disse para você, e recomendo a você ter, porque assim, se a gente viver uma vida sem objetivo, a tendência é ficar um pouco desanimado, né? A gente precisa ter alguns objetivos na nossa vida. Eu quero até dar uma dica para você de um objetivo espiritual.
Claro que você tem os seus objetivos pessoais. Você pode fazer essa análise sua e verificar, esse ano eu podia melhorar mais nisso aqui. Beleza. Mas eu queria te dar uma outra dica. Eu queria que você, semelhança do que fez a Vilma aí, do pensamento, que eu gostei muito, né, de você ter alguém aí para durante a semana você compartilhar algo com ele, eu queria fazer um desafio a você. O desafio que no próximo ano agora, você trabalhasse em prol de ver alguém, um amigo ou um familiar, entregando a vida a Jesus. Ah, pastor, mas como que eu vou fazer isso? Primeiro, você precisa escolher o nome, depois você, pode até ser mais de um, você orar por essas pessoas todos os dias e orar objetivamente por elas. Você vai orar para elas assim, Senhor, eu gostaria de ver essa pessoa, esse querido meu, entregando a vida dele a Cristo, sabe, sendo batizado, etc, etc. Faça esse plano. E aí o segundo ponto na oração é você falar, Senhor, agora eu sei que orando o Senhor vai fazer a sua parte. Agora me ajude a eu fazer a minha. Me dê sabedoria, me dê ideias, para que eu também possa colaborar com essa pessoa, com esse trabalho. Às vezes não vou ser eu que vou dar o estudo bíblico para ele, mas eu posso ser a pessoa que vou oferecer, eu posso ser a pessoa que vou levar alguém que vai dar, entendeu? O estudo bíblico. Então, eu posso ser a pessoa que vou dar um livro missionário. Enfim, você vai fazer o trabalho que Deus orientar você a fazer. Então, eu desafio a você ter esse tipo de plano, sabe? É muito bom, muito bom. Senão a gente não tem objetivos claros, né, em nossa vida, e aí a tendência é que a gente chegue no final do ano e a gente não consegue avaliar como que foi o nosso ano. Afinal, como que você vai avaliar o ano se você não tinha objetivos? Agora, se você traça alguns objetivos, você vai poder avaliar depois se eles foram alcançados ou não. Com relação aí ao final de ano, caso os irmãos precisem de alguma coisa, como eu disse, não vou estar de férias, vou estar aí, não vou viajar, e só entrar em contato com a gente está à disposição, tá bom? E eu quero compartilhar com você aqui um estudo de uma oração, a maior, a melhor de todas. Uma oração que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus estava na última semana de vida dele aqui na terra. Na quarta-feira, na semana da paixão, Jesus não realiza atividades. Jesus faz uma espécie de retiro espiritual. Ele não realiza atividades ao público. Jesus sabia que estava prestes a morrer, a voltar para o Pai. Mas ele não podia fazer isso sem primeiro orar. Orar por ele, orar pelos discípulos dele e orar por nós. Ele acabara de falar com os discípulos, aos discípulos sobre o Pai. E agora ele vai falar com o Pai sobre os discípulos. E aqui, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que nós somos uma nação de sacerdotes. E como uma nação de sacerdotes, nós temos uma função dupla, que é falar de Deus para as pessoas e falar das pessoas para Deus. Entenderam o processo? Você fala de Deus para as pessoas e depois você fala dessas pessoas para Deus. Ou seja, você ora por elas, você intercede por elas. Muitas vezes a gente vê falar de Jesus orando.
mas na grande maioria das vezes a gente não sabe o que ele estava orando. E a grande maravilha dessa oração sacerdotal de João 17 é que Jesus vai orar e ele vai orar audivelmente e essa oração vai ficar registrada como uma oração que Jesus fez não somente para aquele momento, mas que serve para todos nós em todos os momentos. A oração de Jesus, ela está dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele ora por ele. Na segunda parte, ele ora pelos discípulos dele. E na terceira parte, ele ora por mim e por você. Não é bom saber que Jesus orou por nós? Maravilhoso, né? Às vezes a gente tem aquela noção de que parece que as orações de alguns são mais fortes do que as outras. Se você imaginar, então, a oração de Jesus vai ser a melhor de todas, né? Então, João 17, a partir do verso 1, acompanhem comigo. João 17, a partir do verso 1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa é a primeira parte da oração. Essa é uma oração que Jesus faz inicialmente por ele. Mas mesmo a oração que Jesus faz por ele não é uma oração egoísta. E isso é uma característica da oração de Jesus. A característica principal, talvez, da oração de Jesus é que em toda ela a intenção sempre era alguém que não fosse ele. Ele diz assim: Pai, glorifica a mim para que eu glorifique a ti. A intenção de Jesus, mesmo quando ele pede por ele, era para que ele fizesse algo para Deus. Então, eu aprendo aqui 2 coisas. Primeiro, você deve orar por você. Porque se você não estiver bem, como que você vai ajudar as outras pessoas? Eu estou dizendo bem espiritualmente. Então você deve orar por você. Mas até mesmo a oração que você faz por você, ela não pode ser egoísta. Então, por exemplo, eu estou doente e eu peço: Senhor, me cure. Posso fazer isso? Posso orar. Mas seria muito melhor se eu orasse assim: Pai, me cure, para que eu possa voltar a trabalhar para o Senhor. Olha que diferença. Não ficaria mais parecida, né, com a oração de Jesus? Então, o pedido de Jesus, até quando ele faz por ele mesmo, era pensando no próximo. Ele diz assim: é chegada a hora. Muitas vezes Jesus falou: não é chegada a hora. Lembra no evento de Caná, por exemplo, em outros momentos: não é chegada a minha hora. Mas dessa vez ele fala: é chegada a hora. Sabe por quê? Nem Deus nem Jesus foram pegos de surpresa pelos romanos. Jesus morre no dia, no ano e no horário da profecia. Jesus sabia exatamente quando ele iria morrer, como ele iria morrer. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio na plenitude do tempo. As profecias de Daniel já diziam das 70 semanas, que na metade da última semana seria morto o ungido. 3 anos e meio após o batismo dele, exatamente no dia, exatamente no horário das 3 da tarde, o horário que o sacrifício era realizado no templo. Jesus sabia.
E isso, vou fazer um parênteses aqui, isso ajuda você a entender a oração que Jesus fez no Getsêmani. Quando Jesus ora no Getsêmani, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, lembra? Ele ora 3 vezes isso. Tem pessoas que pensam que Jesus ali está agonizando porque ele vai enfrentar a cruz. Nada disso. Jesus não tinha medo da cruz. Jesus não tinha medo do soldado. Jesus não tinha medo de ser furado. Jesus não tinha medo de ter a lança cruzando. Nada disso. A agonia de Jesus se devia por um único motivo. Que ele até profere na cruz. Quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Que era o quê? O momento em que os pecados nossos são lançados sobre Jesus, há um afastamento entre o pai e o filho. E o pai e o filho nunca haviam se separado. É aquela separação que Jesus não suportava a ideia. Como é diferente de nós, né? Jesus não suportava a ideia de ficar separado do pai. Conosco é diferente. A Bíblia é a história de um pai correndo atrás da gente. E a gente correndo dele porque quer ficar separado dele. Olha que diferença. Jesus nunca teve medo de cruz, queridos. Jesus nunca teve medo. Sabe? Não vamos humanizar Jesus com excessividade. Ele diz que ele obedeceu e glorificou a Deus. Assim deveria ser a nossa vida também. Ele diz aqui nesse verso, Pai, glorifica a mim, para que eu te glorifique. Eu tenho te glorificado aqui na terra. Nós deveríamos glorificar a Deus. Como? Como, pastor, faz isso? Como que eu glorifico a Deus com a minha vida? Paulo respondeu essa pergunta. Lá no livro de 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, sabe como que você glorifica a Deus? Ele diz assim, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, faça, desde que seja para a glória de Deus. Ou seja, como que você glorifica a Deus? Com tudo que você faz. Desde que você faça conforme a vontade dele. Toda a sua vida. Ou será uma vida de glorificação a Deus ou não. Você glorifica a Deus quando você se alimenta, você glorifica a Deus quando você se veste, você glorifica a Deus quando você está no seu trabalho, trabalhando da forma correta, você glorifica a Deus quando você é um esposa, o filho, o pai, da forma correta. Você glorifica a Deus em tudo que você faz, desde que você faça da forma como Deus pede. Isso faz a gente refletir em uma coisa. Será que eu tenho glorificado a Deus nas coisas que eu faço? Essa é uma questão para a gente pensar. Será que eu tenho glorificado a Deus naquilo que eu faço? Jesus glorificava o Pai. Jesus é o modelo para a gente. Jesus diz assim também, porque a vida eterna, ele vai explicar o que é a vida eterna. Ele fala assim, a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim que tu enviastes. O profeta Oséias já tinha dito isso, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, e ali o conhecimento não é conhecimento acadêmico, científico, é conhecimento de Deus. O povo de Deus perecendo por falta de conhecer a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, eu até citei aqui, a gente não tem justificativo para não conhecer a Deus, porque você tem a Bíblia e você tem o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia à sua disposição para lhe ajudar a entender. Não tem justificativo. E a gente, quando se propõe a fazer alguma coisa, a gente entende, não é? Se você é uma pessoa que realiza atividades complexas aí no seu trabalho, você um dia não sabia fazer isso, mas você se dispôs a fazer, aprendeu e faz. Se você realiza atividades simples no seu trabalho, mas você também um dia não sabia fazer isso, e você se dispôs a fazer e fez.
que parece que a gente não se dispõe a compreender mais de Deus? A entender mais de Deus? A vida eterna é conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando você conhece a Deus, é impossível não haver uma transformação na sua vida. Quando você de fato conhece a Ele, é impossível não mudar algo na sua vida. Eu me lembro que quando eu vim para a igreja, volta e meia eu conto algumas histórias dessas para vocês. Tem muita história, né? Porque eu vim para a igreja já quase perto de aposentar. Beirando os 30 já. E eu me lembro que um dia, meus amigos, eu tinha amigos só fora da igreja, né? Aí eu venho para a igreja, aí eu começo a fazer amigos dentro da igreja. E aí um dia, eu passando na frente de uma conveniência que tinha, onde a gente costumava ir, eles estavam todos sentados lá, como de costume. E agora não era um costume mais meu. Fazia pouco tempo que eu tinha vindo para a igreja. Mas eu vi eles lá e eu fui lá conversar com eles, né? Até eu tinha segundas intenções com eles, né? Então, fui lá, sentei, batendo papo, e eles ali, né, na maior festa, como de costume, e eu ali sentado, e conversando e tal. Aí eu me lembro que um desses meus amigos olhou assim para mim, meio assim, confuso. E ele olhou para mim assim, nós sentados, e ele olhou para mim e falou assim: cara, deixa eu te perguntar, fazia pouco tempo que eu tinha me batizado. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu não estou entendendo. A gente se conhecia há muitos anos, né? Mas parece que agora era outra pessoa. E ele falou assim: o que aconteceu com você? Aí eu me lembro a minha resposta, irmãos. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: o que aconteceu foi que quando eu conheci quem era Jesus e eu descobri o que ele fez por mim, eu não podia continuar vivendo como eu vivia. Essa foi a minha resposta. Exatamente isso. Eu nem sabia desse texto aqui. Mas foi exatamente isso. É impossível você conhecer a Deus e entender o que Ele fez por você e você continuar vivendo uma vida displicente. E você não queira, sabe, abrir mão de coisas em prol dEle. A maioria de nós aqui tem filhos. E como pai e mãe, você não sempre está disposto a abrir mão de algo em prol de um filho? É sempre assim? Digamos que você vai lá na loja, né? Quando a gente casa, quando tem filho, né? Aí a gente vai numa loja e a gente fica lá, né? A mãe, então, que nem se fala, né? Ah, essa aqui vai dar certo para fulano. A gente esquece um pouco da gente. Não é assim? Você lembra agora, o que nós vamos comprar de presente, ou o que nós vamos fazer. Aí agora você lembra de economizar, né? Ah, porque na hora que fulano chegar na faculdade, a gente precisa ter um dinheirinho. Não é assim? Agora, queridos, se a gente faz isso pelos filhos, por que a gente não faz isso por Deus? Que é mais importante que os filhos. Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo para eles que eu estou disposto a entregar a minha vida por eles. Mas que entre eles e Deus, Deus está em primeiro lugar. Eu não abriria mão de Deus nem por causa deles. Entendem? Eles precisam fazer a mesma coisa. Eles tinham que chegar e olhar para mim e falar: pai, e nós também morreríamos por causa de você, mas Deus está em primeiro lugar que você também. Olha que maravilha. É assim. Jesus disse que se a gente conhecesse o Pai e Ele... E o Espírito, irmãos? O Espírito é justamente a pessoa que proporciona esse conhecimento. O Espírito é aquele que me pegou pela mão e me levou e me apresentou Jesus. E me contou a história da cruz. É o Espírito que proporciona tudo isso.
Na segunda parte, então, Jesus vai orar pelos discípulos. É um texto grande, eu não vou ler todo, mas o texto se resume assim. Na primeira parte, Jesus elogia os discípulos dele. Interessante isso. Sabe por quê? Ele fala mais ou menos assim: Pai, eles não são perfeitos. Vou parafrasear aqui. Eles não são perfeitos. Mas, Pai, eu não estou atrás de gente perfeita. Você sabe por que eu estou atrás de gente? Eu estou atrás de gente que esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa. Eu estou atrás de gente que esteja disposto a aprender. Porque você sabe que tem gente que ele tem muita habilidade, muita capacidade, mas ele não está disposto a mudar. E você tem de outro lado, às vezes, pessoas com muito menos habilidades, mas que estão dispostos a mudar. Veja bem, Jesus veio e escolheu 12 homens simples. Ele não foi lá no Sinédrio e chamou, eu quero o sumo sacerdote, eu quero Nicodemos, José de Arimaté. Não foi buscar esse pessoal. Ele buscou pessoas que estavam dispostas a mudar, dispostas a aprender, dispostas a serem ensinadas. Eu amo aprender. Eu amo estudar porque eu amo aprender. E eu tenho uma coisa comigo. A pessoa, quando ela para de aprender, ela morreu. Profissionalmente ela morreu, espiritualmente ela morreu. Entende? A gente tem que estar disposto a aprender, disposto a mudar. É claro que para mudarmos, precisamos mudar amparados. Às vezes tem pessoas que falam assim: Dario, por que você não muda isso daí? Mas o conselho que me dão não estão amparados pela Bíblia, então eu não sigo. Eu prefiro seguir os meus que estão amparados pela Bíblia. Agora, se a pessoa me der um conselho que está amparado pela Bíblia e que o meu, que eu faço, não está, eu não tenho compromisso com o erro. A gente precisa mudar. Jesus elogia eles, Jesus ora por eles. E olha o que Jesus pede. Jesus pede para que Deus os proteja. Jesus pede para que eles tenham alegria. Jesus pede para que eles sejam guardados do mundo e do mal. E aqui é uma coisa interessante, né? Nós somos pessoas que estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Há uma diferença aí. Eu estou no mundo, mas não devo ser do mundo. Jesus disse: meu reino não é aqui. Infelizmente, muitos acabam trocando isso, né? Eles estão tão no mundo que se tornam um com o mundo. Jesus orou para que nós fôssemos um com ele. Jesus também pediu para que eles fossem santificados. E como seria isso? Através da palavra. Lembra do verso? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou pela santificação deles. O que é santificação? É esse processo de separação daquilo que é errado. E o que me separa daquilo que é errado? É a operação do Espírito por meio da palavra. Por que muita gente acaba caminhando no erro hoje? Porque eles não andam na palavra. É a palavra que tira a gente do erro. É a palavra que corrige. É a palavra que exorta. É a palavra que orienta. É a palavra que ensina. É a palavra que guia. Como eu vou ter isso se eu não ler a palavra, não estudar a palavra? E aí chegamos na terceira parte da oração, que é quando Jesus ora por nós. Jesus, como que ele ora por nós, pastor? É assim, ele fala assim: Senhor, eu te peço não apenas por estes, mas eu peço por todos aqueles que virão e crerão em mim. Você veio depois? Sim,
Você crê em Jesus? Sim. Era por você que ele estava orando. Quem sabe você está aqui por causa da oração dele. Jesus pede por todos aqueles que viriam a crer por meio da palavra. Depois de pedir segurança e santidade, Jesus também pede uma coisa importante, irmãos: unidade. E aqui deixa eu falar uma coisa para você. A unidade é um requisito para uma atuação plena do Espírito Santo. Satanás sabe disso. E você sabe o que Satanás faz? Ele lança sementes para provocar desunião. Porque a desunião, o Espírito não pode trabalhar com pessoas desunidas. Quem se deleita com isso é o inimigo. Então, por isso é tão importante a unidade. Você já deve ter ouvido isso, mas não custa nada reforçar. Essa unidade não significa uniformidade. A gente não precisa pensar igual. A gente não precisa fazer a mesma coisa. Mas a gente tem que ter unidade em algumas coisas. Por exemplo, a gente foi pintar a igreja. Vamos pintar que cor? Vamos pintar aí de um cinzinha bem clarinho. Aí digamos que eu chegasse e falasse assim: irmãos, eu gostaria que pintasse aí de um, sei lá, quem sabe um roxo com bolinha laranja. Né? Aí a comissão da igreja, com muito juízo, claro, iria falar: pastor, você é um cara tão legal, mas para gosto de pintura, de tinta, isso é péssimo, pastor, faz isso não. Não, vamos pintar do cinzinha clarinho mesmo. Enfim, graças a Deus, né? Pintou o cinzinha clarinho. Né? Só para título de informação, eu não pedi, tá, irmãos, para pintar de roxo com bolinha laranja, não, tá? Então, assim, podemos divergir nisso? Podemos. Eu posso gostar de branco, você pode gostar de azul? Podemos. Podemos divergir, sabe? Eu gosto daquela comida, eu não gosto. Podemos divergir, eu gosto de fazer tal coisa, o outro. Podemos. Mas tem coisas que nós não podemos divergir. Como eu sei, pastor, no que eu posso divergir e no que eu não posso divergir? É simples. Naquilo que Deus opinou, você não precisa opinar. Esses dias eu estava conversando com a pessoa e a pessoa chegou e falou assim para mim: bom, na minha opinião, eu falei assim: desculpa, mas eu não quero saber sua opinião. Mas por quê? Eu falei: porque Deus já opinou nessa questão aí. Se Deus já opinou, cara, você sabe o que a gente tem que fazer com as nossas opiniões? Colocar dentro de um saco, né? Que nem o povo põe a viola, né? Coloca as opiniões e joga no rio. Você não tem que opinar. A gente está vivendo numa época onde todo mundo tem opinião sobre todos os assuntos, mas não buscam saber qual é a opinião de Deus a respeito do assunto. Estou querendo fazer tal coisa. Qual é a sua opinião? A gente viu hoje na escola sabatina. Às vezes chega o jovem ou a jovem: pastor, conheci uma pessoa, mas ele não é da igreja. Qual é a sua opinião? Falou assim: nesse caso aí eu sigo a opinião de Deus, né? Não é bom, não adianta. E eu posso falar isso, que eu vim para a igreja solteira e segui essa opinião, tá? Aprendi isso daí, aí quando fui casar, para mim não havia possibilidade de casar com alguém de fora da igreja. E pasmem, olha que tinha gente interessada, né? Tem gente doida para tudo, né, irmãos? Tem gente maluca para tudo nesse mundo, né? Mas para mim não havia essa possibilidade. Entendem? Porque Deus já tinha opinado aí. Já tinha opinado. Então, naquilo que Deus opinou, a gente não precisa buscar dar opinião. Outra coisa,
que a gente aprende da oração de Jesus? Toda a oração dele foi por pedidos espirituais, salvação, segurança, santidade, unidade, para guardar do mal, para separar do mundo, santificar na palavra, preparar para a missão. O foco de Jesus nunca foi as questões materiais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você já parou para imaginar que às vezes a gente tem trocado isso? A gente está assim, olha, buscar em primeiro lugar os seus sonhos, realizar seus objetivos, as suas conquistas, e o reino de Deus vos será acrescentado. Muitas vezes é assim. A gente chega e fala para a pessoa, né? Olha, e vamos hoje à tarde fazer uma coisa aí para Deus? Ah, não dá. Ah, e amanhã no domingo vamos lá no culto? Ah, não dá. Ah, e sexta-feira o pequeno grupo? Não dá. Quarta-feira o culto de oração? Ah, eu tenho um compromisso, sabe? E ali vamos fazer tal coisa? Ah, não dá para mim esse ano, quem sabe no próximo. Parece que tudo está na frente, irmãos. Parece que está tudo na frente de Deus. Ah, porque o meu trabalho, a minha família, a minha casa, o meu carro, a minha saúde, e tudo isso está na frente de Deus. Não pode ser assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente agir assim, a gente não passa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento já diz que Deus tem que estar acima de tudo. Em primeiro lugar. Se a minha agenda, na minha agenda, Deus não estiver em primeiro lugar, Deus não está em lugar nenhum, né? Os versos 20 e 21, Jesus diz assim, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam um, eles em nós. A oração de Jesus é aquela oração que quer ver um povo unido, um povo que reme para um lado só, para um destino só. Um povo que caminhe para um destino só. E no verso 24, o último verso que eu vou ler, ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus ora por nossa salvação. E você sabe o que ele fez aqui? Ele deu para a gente tudo que a gente precisa para obter a salvação. Eu costumo até dizer que se a gente não atrapalhar, Deus salva a gente. Entenderam? Se a gente não atrapalhar, Deus salva a gente. Olha, imagine o grande conflito. Você está no time. Do outro lado tem o time lá. O meliante mau e os capanga dele. Né? E do lado de cá, você está no teu time. Aí você dá uma olhada. Quem sabe você está com a bola ali no meio de campo. E você dá uma olhada e vê no teu time. O teu time tem anjo. O teu time tem o Espírito Santo. Teu time tem Jesus. Teu time tem o Pai. Dá para perder com um time desse, irmãos? Só tem uma forma da gente perder com esse time. Sabe como? Se eu pegar a bola e ficar fazendo gol contra. Porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Se eu pegar a bola e partir em direção ao meu gol, Deus não vai me dar uma rasteira, não. Ele vai deixar. Agora, querido, se eu quiser ir para o lado certo, nem o demônio e nem os companheiros dele, ninguém, nem os principados, nem as potestades, como Paulo disse, nada pode me tirar a salvação.
O maior problema nesse processo somos nós. O que Deus fez para a nossa salvação, além de orar? Além de orar, Deus agiu. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Deus deu a palavra para guiar a nós. Deus fundou uma igreja para congregar a nós. E Deus nos deu uma missão para que nós pudéssemos trabalhar. Mas você sabe qual tem sido o problema? O problema é que muitos de nós não estudam a palavra que ele deu, não frequenta a igreja que ele fundou e não trabalha na missão que ele nos delegou. Mas a gente tem uma ilusão de querer salvar, querer ser salvo. Israel, coloca para mim. Eu quero mostrar algo bem didático aqui para você. Isso daqui, eu coloquei esse nome ali, plano de trabalho semanal. Você vai entender melhor assim que eu ir passando aqui. Aqui. Isso é bem prático, né? Didático mesmo, coisa de professor, né? A semana nossa tem 168 horas, não é isso? 7 dias. O mandamento diz assim, olha, 6 dias trabalharás e fará a tua obra, mas o 7º dia é do Senhor. Então assim, com base no mandamento, a gente teria ali essa divisão. Eu vou explicar melhor depois, mas a divisão seria assim, nós 6 dias e um dia Deus, certo? 6 dias trabalhará e fará a tua obra, mas o 7º dia é meu. Então, essa seria a primeira divisão. Aí a gente vai para a segunda. Como que é esse trabalho para Deus? Você pode trabalhar para Deus de 2 formas, indireta ou diretamente. Como que é o indireto? Ser discípulo é a primeira atividade nossa. Ser cristão. Então é assim, eu não sou um professor cristão, eu não sou um advogado cristão, eu não sou um médico cristão, eu não sou um psicólogo cristão, eu não sou uma diarista cristão, eu não sou uma dona de casa cristã, eu não sou um auxiliar de serviços gerais cristão, eu não sou um motorista cristão. Está errado. Eu sou um cristão professor, um cristão médico, um cristão advogado, um cristão diarista, um cristão dona de casa, entenderam? Você é chamado para ser cristão 24 horas, a primeira coisa. Então essa história que a gente não tem tempo para Deus não é verdade. Porque Deus não está querendo que você seja cristão em algum momento da semana. Ele quer que você seja cristão durante toda a semana. Então, se a semana tem 168 horas, nós somos discípulos quantas horas? 168 horas. Esse é o que eu chamo de trabalho indireto. Na grande comissão, Jesus assim, indo, né? Na vida de vocês, no dia a dia de vocês, façam discípulos. Lá no trabalho, testemunhando, lá na sua família. Não necessariamente você precisa estar com a Bíblia na mão falando de Deus para estar trabalhando para Ele. E o trabalho indireto, o que é? O direto, o que é? O direto é aquele que a gente põe a mão na massa ali diretamente. Ou seja, eu estou dando um estudo bíblico, eu estou visitando, eu estou fazendo isso. Esse é o trabalho direto que a gente faz para Deus. Certo? Eu coloquei aqui, se hoje a gente fizesse isso aqui, ó. Se a gente separasse da 168, a gente separasse 5 horas. 5. O sábado tem quanto? 24. Eu coloquei 5. Aí essas 5 a gente distribuísse assim, ó. 1h30 na sexta-feira, à noite, que a gente podia participar de um PG, fazer uma visita, um estudo bíblico. 2 horas no sábado à tarde, que a gente também poderia fazer as mesmas coisas, uma visita, um estudo, entregar um folheto, um livro, orar com alguém, com um vizinho. E 1h30 no domingo à noite, que a gente participaria de um culto evangelístico. O culto de domingo é um culto evangelístico, é um culto para você trazer um convidado. Né? Sabe por que o culto de domingo está morrendo? Por causa que a gente parou de fazer nele o que ele deveria ser feito.
O culto de domingo virou culto para adventista, por isso morre. Pequeno grupo que vira pequeno grupo para adventista também morre. Pequeno grupo, culto de domingo é evangelístico. É para você levar o amigo, o interessado, o conhecido. Porque ele trabalha no sábado, quando é que ele vai vir numa igreja? No domingo à noite. Ou num pequeno grupo na casa de alguém. Entendeu? Então, se a gente fizesse isso, 5 horas... Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho muito tempo como pastor, né? Vocês sabem? 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. Não tive a sorte ainda de ter uma igreja assim. Em nenhum lugar que eu passei. Uma igreja que dedicasse 5 horas para Deus por semana. Não tive ainda. Sabe? Claro que tem pessoas, às vezes, pontuais, que fazem isso. Estou falando da igreja. Da maioria. Pra você entender, tá? Estou falando de um ou outro. Estou falando da maioria da igreja. Nem todo mundo também, a gente não espera nunca. Porque tem gente que, às vezes, por causa de doença e tudo, mas a maioria da igreja. Pra você entender melhor quando eu falo isso. Eu nunca tive um lugar onde a maioria da igreja fizesse isso. Acho que tem alguma coisa errada no nosso povo, né? Agora deixa eu ir aqui para a parte interessante. Mais interessante. Aqui. Como que ficaria o gráfico das 5 horas? Em 168, ficaria assim, ó. Nós é toda essa parte azul. Essa é a nossa parte. Toda essa parte azul é nós. Aquela parte laranjinha, a sexta, a parte verdinha, o sábado, a parte amarelinha, o domingo. Será que Deus está pedindo muito, irmãos? Quando você olha para esse gráfico aí, o azul é tudo meu. Será que Deus está pedindo muito para mim? Agora você sabe o que tem acontecido? Isso aqui, ó. Isso é o que a maioria dos adventistas fazem hoje. Nós ocupou o quê? 168 horas. Muita gente passa a semana inteira e na semana inteira dele, ele só cuidou da vida dele. Essa semana a gente passa assim, irmãos, é uma semana triste. Triste. Geralmente cheia de muita aflição. Você sabe que quando a gente para de trabalhar pelas pessoas, os nossos problemas crescem, né? Não é nem que o problema muda, é porque agora a gente só fica olhando para ele. Agora, quando você passa a conviver com as outras pessoas e vê o problema dos outros, você até esquece um pouco dos seus problemas. Essa tem sido a vida da maioria de nós. Então eu quero fazer um apelo aqui para você, para a gente encerrar. Eu não sei como tem sido a tua agenda. Eu não sei como tem sido a tua agenda. Sabe? Veio até na minha cabeça aqui uma coisa para me contar para você. Na época antes de eu ser pastor, eu tinha um negócio que me incomodava muito. Eu trabalhava muito, mas eu era ancião da igreja, um dos anciãos da igreja, eu era tesoureiro na igreja, professor de escola sabatina na igreja. Eu pregava umas 3 vezes por mês e tinha algumas outras coisas que eu fazia lá. Mas você sabe como que eu me sentia? Eu me sentia como alguém que trabalhava para mim e fazia bico para Deus. E eu decidi mudar isso. E olha que eu aprendi com as pessoas que me ensinaram que mesmo com aquela vida doida que a gente tinha, quarta-feira, sabe onde a gente estava? Na igreja. Domingo, sabe onde estava? Na igreja. Sábado nem se fala. E você sabe uma coisa que eu sempre procurei manter? Eu tinha à tarde, no sábado, um estudo bíblico.
Terminava com alguém, a gente arrumava outro. Sempre tinha uma família estudando a Bíblia. Sabe por quê? Porque eu entendi que aquilo era bom para mim. Bom para mim. E sabe o que aconteceu, irmãos? Nesses 20 anos de igreja, eu não tive tempo de ter crise espiritual. Não tive tempo. Nunca chegou uma época que eu olhei assim e falei, Senhor, estou meio desanimado da fé. Não teve essa época. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Sabe por quê? Porque eu não tinha tempo para isso. Me batizei com outras pessoas. As pessoas que eu batizei já estão fora da igreja. Eu não era melhor que eles, eu era pior que eles. Mas talvez eu tenha feito o que eles não fizeram. E uma das motivações para me tornar pastor foi justamente essa. Eu tinha a minha vida. Tinha a minha vida assim. Minha vida assim. E tinha, claro, ainda a quarta-feira ali, tá? Tinha a minha vida assim. E eu achava pouco demais. E aí eu comecei a me sentir incomodado e falei assim, eu quero dedicar mais tempo para Deus. Eu quero dedicar mais tempo para Deus. E aí veio essa ideia maluca de virar pastor. O azar de vocês. Né? Veio essa ideia de virar pastor. Porque eu queria inverter isso daí. Eu não estou falando para você virar pastor. Mas eu estou falando para você que tá vendo ali, ó, que eu escrevi ali, mínimo. Tá vendo que eu escrevi ali, ó, o mínimo. Eu estou desafiando a você a fazer o mínimo. Esse ano que vem, a gente quer ter um programa evangelístico mais forte aqui na igreja. A gente quer ter um trabalho com pequenos grupos, às sextas-feiras à noite. A gente quer ter um programa aos domingos. A gente quer ter. Mas você sabe por que não tem dado certo até hoje, irmãos? Porque a gente não participa. A gente faz aqui um culto no domingo e a gente não está tendo culto domingo aqui, né? Porque a gente faz e o povo não vem. Às vezes o programa lá da televisão é mais importante, não sei. Sei. O que acontece com a gente? O fato é que não vimos. A gente tenta fazer um projeto, um pequeno grupo, o povo não vem. A questão é assim, como que a gente vai ser no ano que vem? Como que a gente vai ser no ano que vem? Assim ou assim? Assim ou assim? Como que a gente vai ser? Eu quero desafiar você a ser assim. Se você já é, amém. Se você não é, aceita. Se você aceita o desafio, eu quero convidar você a ficar em pé que nós vamos fazer uma oração. Tá bom? Lembrando que aqueles que fizerem parte da comissão podem guardar um pouquinho ao final. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado pela oração, Senhor Jesus, que fez por nós. Essa oração tem surtido efeito até hoje. A gente lembra da oração que o Senhor fez para ressuscitar Lázaro, quando Jesus disse assim, que orou ao Pai, e ele diz, eu sei que tu sempre me ouve. E a gente crê que, Pai, o Senhor ouviu Jesus nessa oração aqui também. É graças a essa oração que a gente está aqui, que a tua igreja está aqui. Agora, Senhor, muitas vezes nós temos falhado na parte que nos cabe. E a gente queria aproveitar essa mudança de ano para a gente fazer novos planos para as nossas vidas.
planos de mais vigor espiritual, Senhor. Que a gente não permita que os problemas sejam maiores do que o nosso Deus. Que a gente possa ver os frutos na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Nós te pedimos isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.